Olá, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Aqui quem vos fala é vosso irmão Genival. Mas para os amigos e queridos íntimos, Val, e por sinal esse é o canal do Val, né? Espero que todos estejam bem. Meus amados, estamos aqui para trazer mais uma palavra de reflexão à nossa vida, para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus, do seu conhecimento, da sua vontade, do conhecimento da palavra do nosso Deus, né? Fiquei uns dias sem gravar, por motivo de tempo, administração de tempo, que isso é um problema. No mundo que estamos vivendo hoje, a dificuldade que estamos passando, requer muito das nossas vidas, né? Cobra muito, e muitas vezes não sabemos administrar o nosso tempo. E por esse motivo, sem mais acrescentar alguns argumentos, vamos ouvir a palavra do Senhor, meditar um pouco aqui. O Senhor tem me dado uma palavra colocada no meu coração, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu capítulo número 1. E Deus tem me dado um tema que nos diz desta maneira: não deixe que sua timidez o impeça de proclamar o Evangelho. Ou seja, não deixe que o seu temor, que você sinta vergonha de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. O Senhor inspira a palavra para você pregar, louvores para você louvar, e por motivos adversos você às vezes tem deixado de fazer. Não faça isso, porque você tem um Deus que zela por sua vida, que cuide de você, e Deus é quem receberá a honra, né? Então, abra vossas Bíblias aí no 2 Timóteo, capítulo 1, que nos diz no versículo 15, que nos fala desta maneira aqui, ó. Fala assim: bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram os Fígilos e Hermógenes. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, essa carta foi escrita, Paulo estava em prisão, estava preso, e esta carta é de grande valia, entre tantas outras, porque nela contém as últimas palavras de Paulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo, visto que quando ele escreveu ele já estava perto de passar pelo martírio, pelo imperador da época. E nesta época em que ele escreveu a Timóteo, a igreja estava passando por grande dificuldade e perseguição. O imperador aqui nessa época era Nero, e ele tinha erguido uma perseguição contra os cristãos por motivos adversos, porque tudo que acontecia na época era culpa dos cristãos, né? E não estamos muito longe disso hoje em nosso mundo, nosso país. E ele incendiou a cidade, pôs culpa nos cristãos, enfim. E muitas pessoas naquela época estavam já se dispersando, estavam se desviando, estavam deixando a atenção, deixando a fé de lado, e muitos até se envergonhavam de dizer que era cristão, né? Eu creio que hoje não está muito diferente, porque há pessoas, atitudes que nós vemos hoje no meio secular, televisão e tudo mais, atitude de homens que era para dar exemplo, de mulheres para dar exemplo, e comete coisas que nós temos até vergonha de dizer que pertencemos a tal religião, e que temos até vergonha de dizer assim, pertencemos ao grupo, né, aos cristãos, a crentes, temos vergonha até de dizer assim, de ser crente. Mas isso não podemos ter, apesar que somos tentados. A tentação não é pecado. Jesus disse que se nós o negarmos diante dos homens, ele nos negará. Ou seja, se eu negar que sou filho dele, que pertenço a ele, que pertenço ao seu ministério, aquilo que Deus me chamou para fazer, se eu negar que sou crente, a Bíblia diz que ele também me negará. A palavra dele: se vos negar diante dos homens que me pertencem, eu também vos negarei diante do meu Pai. Então, longe de a gente fazer esse tipo de coisa.
E Paulo escreve a Timóteo falando essas coisas, essas cartas aqui, como essa carta aqui, como eu falei, contém as suas últimas palavras. E Timóteo, como era um apóstolo, servo de Paulo, é um obreiro que Paulo formou, ensinou, ele estava encorajando ele. Ele deixa uns pontos aqui bem interessantes que eu marquei aqui, para que a gente tenha compreensão. Primeira coisa aqui que Paulo faz, ao escrever a Timóteo nessa segunda carta, é encorajar ele, né? Paulo encoraja Timóteo. Aí você vê aqui no versículo 7 desse capítulo que ele diz assim, ele dá 3 motivos para que Timóteo permaneça na fé, permaneça crendo naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele está vivendo. E ele no versículo 7 aqui, ele diz assim, ó, primeira coisa que ele fala, Paulo aponta 3 motivos para ser corajoso na fé. Primeiro ponto é que ele confia nele, ou seja, Paulo confia em Timóteo. É importante em nosso caminho, nossa vida, nossa caminhada, ter alguém que confie na gente, principalmente se essa confiança vem do seu líder, do seu pastor. Porque a pior coisa é você estar fazendo algo para alguém, ou trabalhando, ou seja, pode ser até algum favor que você estiver fazendo. Se você perceber que aquela pessoa para a qual você está fazendo não é o seu serviço não está sendo reconhecido, isso não trata de bajulação, irmãos, não trata de você querer mérito para si, mas aquilo que você faz, você quer ter o seu reconhecimento. Isso é fato, né? E primeira coisa que ele aponta aqui, Paulo confia nele. A segunda coisa, Paulo lembra a Timóteo a respeito de sua avó e da sua mãe, sua avó Ló e de sua mãe Eunice. Ou seja, a fé que ele tinha, que o evangelho que ele pregava, essa fé ele herdou da sua mãe, herdou da sua avó. Então, ou seja, tinha princípio, não era algo que vinha daquelas pessoas que podia estar abandonado e olhando torto para ele. Ele tinha princípio, ele tinha uma base, e não uma base qualquer, é base da sua avó e da sua mãe. Porque se você, a pior coisa é você não ter alguma base, mas você ter, ele está mostrando aqui a base que Timóteo tinha. A fé dele vinha da mãe dele, da avó dele e da sua mãe e da sua própria mãe. E o terceiro motivo que Paulo aponta para ele lembra da sua consagração. Ou seja, ele foi consagrado, ele foi separado, ele teve a sua vida dedicada, consagrada para isto, para pregar a palavra do Senhor. Ele não estava por sua própria vontade, né? E é lembrado que foi consagrado como mensageiro de Deus e que nessa missão ele não podia falhar, ou seja, ele foi consagrado, foi debaixo de oração, alguém orou sobre ele, para que ele viesse pregar a palavra, para que ele viesse a ter confiança naquilo que ele colocava suas mãos para fazer. Então não é qualquer perseguição, não é qualquer desmotivação que ele encontra pelo caminho, que encontrasse, porque as pessoas estavam tendo vergonha, que ele poderia deixar de pregar. Não, ele tinha base para isso. E Paulo, nesses 3 motivos que Paulo mostra aqui, ele mostra ainda para Timóteo 4 qualidades de um obreiro, ou seja, de um mensageiro da palavra do Senhor. Ele mostra aqui, ó, coragem, preciso ter para pregar a palavra, poder, esse poder você pode até transferir e traduzir por autoridade, amor, que sem essas coisas nada do que a gente faz na casa do Senhor tem valia, e a terceira coisa, a quarta coisa é autodisciplina, ou seja, eu tenho que ter autodisciplina, conhecimento, dominar as minhas atitudes, né? Porque muitas vezes a gente teme
não, tem a tendência de querer se esquivar em muitas ações. E autodisciplina, isso para a nossa vida tem que ter. Embora que, né, por sermos falhos e seres humanos, a gente quer deixar o homem ressuscitar, o antigo homem, mas longe das nossas vidas. E Paulo fala aqui dessas coisas, meu querido, com muita autoridade. E aqui ele diz aqui, ó, mostrando isso. Por que Paulo fala essas coisas? Porque ele aponta aqui no versículo 15, ele fala do motivo que ele escreve para Timóteo. Porque as pessoas estavam se envergonhando do evangelho, de que ele pregava. E ele diz aqui que, sabes, porém, isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelos e Hermógenes, se afastaram de Paulo. Quero que você entenda isso, quer que Deus quer que você saiba, que eu saiba, que nós saibamos, é que nessa vida, todos aqueles que têm um coração voltado para fazer a obra do Senhor, com sabedoria, com decência, sem partidarismo, essas coisas nos traz constrangimento, porque as pessoas a gente não vai encontrar apoio em muitas pessoas. Pessoas vão te olhar torto, pessoas vão te desprezar, pessoas vão te cumprimentar, não vão te olhar no teu rosto. E não é porque você está fazendo coisa errada, é porque você está fazendo a coisa certa. E quem faz as coisas certas hoje, quem anda nessas coisas, muitas vezes passamos por dificuldades. Então essas coisas temos que ter na nossa mente. O que você está fazendo na casa do Senhor, não faça por interesse próprio, mas faça porque Deus colocou em suas mãos autoridade para fazer. E além do mais, você não está porque você quis fazer, não é pelas nossas obras, né? Aqui no versículo 9, ele fala assim, ó, desse mesmo capítulo: porque o que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que é manifesto agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí no versículo 13, olha o que Paulo fala para Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, guardar o bom depósito, confiar, manter a santa doutrina, como a santa palavra de Deus, como temos aprendido. E essas coisas estão trazendo grande transtorno, porque há pessoas que mudam conforme vai o curso da vida, né? Porque ele anda assim, porque ela anda daquele jeito, porque ela... Enfim, fica inventando desculpas para achar brecha para abandonar a fé. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem que ter base no que a palavra do Senhor diz, nas nossas raízes, na nossa formação anterior, na nossa conversão, o nosso primeiro amor.
Então é importante que a gente olhe para essas coisas e siga, independente que você seja abandonado pelas pessoas, desprezado, as pessoas não te cumprimentam olhando na sua face, mas faça porque você está fazendo para Deus, você não está fazendo para o homem. Faça isso e veja que quem vai recompensar você é Deus. Então que Cristo Jesus continue abençoando, lhe fortalecendo, lhe dando sabedoria, conhecimento. Leia esta palavra com mais atenção, porque o tempo aqui já extrapolei. E veja que tudo que nós fazemos na casa do Senhor tem que ser para glória dele. Tudo que nós fazemos aqui tem que ser para o crescimento em geral da comunidade, não individual. Então que Deus em Cristo os abençoe, continue nos abençoando com as suas orações, com a sua, com seu like, com seu compartilhamento, dando seu joinha. Que Deus em Cristo os abençoe e a paz do Senhor para todos.